Vai começar daqui a pouco o Botafogo e PSG, o que pode ser a epopeia alvinegra para chocar o mundo. E aqui tem Globo Esporte, tem Placar Aberto, tem Charla Podcast comentando esse jogo de hoje. Goleada, empate heróico, vitória monumental. O que você acha do jogo de hoje? Comenta aqui embaixo qual é o seu palpite. E antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora ver os vídeos, depois a gente conversa. Escobar, meu querido, é o seguinte, tá animado aí, né? É o seguinte, a gente tá aqui em solo sagrado, tá? Esse é o solo do Tetra, 31 anos atrás, estádio Rose Bowl em Pasadena, Califórnia. Os funcionários reforçaram uma linha de marcação do meio-campo agora há pouco. Eles estão agora ali, um pouco mais atrás, também aparando a grama. Ontem o técnico Renato Paiva e 3 jogadores estiveram aqui no gramado, elogiaram o gramado e nas palavras todos confiantes. Há brechas sim para o Botafogo surpreender o campeão da Europa. Mas para isso terá mudança, mais um homem de contenção de marcação ali no meio de campo. Temos o campinho na tela. Aí a parte de trás da zaga, já conhecida, John nas laterais, Alex Telles, Vitinho, Alex Barbosa, Jair no miolo de zaga, o capitão Marlon Freitas, Gregory também, à frente dele já criando o Savarino. Pela direita, Arthur, pela esquerda, a novidade, o Alan entraria nessa equipe, o Gonzalo Mastriani, atacante que foi titular no primeiro tempo na estreia contra o Seattle Sounders, iria para o banco de reservas. Cuiabano também pode ocupar essa posição. E à frente, o Igor Jesus, o artilheiro da temporada com 8 gols, o número 99. Enfim, as estratégias para surpreender o gigante. E eu volto contigo, Escobar. Tem uma quase vergonha. Botafogo foi uma quase vergonha. Quase vergonha. Ganhou o jogo. E hoje tem fogão, hein? Aí olha na tabela lá. Você não queria lembrar. Você não queria lembrar, mas eu vou te lembrar. Botafogo, hoje tem fogão. PSG, simplesmente Palmeiras e Al Ahly. o adversário Agora, mais difícil possível na Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo vai enfrentar o É o jogo que já entra com KY no passado. Como é que é? Já entra com KY KY. aplicado. E aí faz que não Luxemburgo São fala- 2 letras, né? KY. Olha a pica menor e senta. Então, assim, Isso, cara. 1-0, 2-1. Imagina se o Botafogo Tem vence pica também. pequena ali não, tá? É, Hoje não a tem gente pica escolher, pequena não. menor ali. Agora, se ganhar, amigo... E outra coisa, gente. Pode ganhar, né? Sim. Que estamos falando do bom e velho futebol, né? É, no futebol, Soccer, né? o imprevisível É. existe, né? O americano E inteiro. bom lembrar, o campeão da América E do contra Brasil. o campeão da Europa. Estamos falando do Da Bala América e do Mistura. Brasil. Isso. Não, estamos falando do... Pô, Pinga puro ou para mistura, né? qualquer time que... É. Não é um semi-amador, não é o Auckland City. Sim. É o Não é. Botafogo de futebol e regata. Tem amigo botafoguense nervoso, tá? Tem. Não, tem um É, amigo amigo botafoguense que... botafoguense. Sabe por quê? Por ele, Por só quê? falaria do Flamengo e Chelsea hoje, não falaria do Porque Botafogo. normalmente seria um jogo botafoguense ficar assim, mano, a curta ganha, esquece. Mas assim, o problema é que, por exemplo, se o PSG vai lá e diabrado aplica uma goleada, o impacto disso É isso. no ânimo dos jogadores que podem, por exemplo, Não, e o PSG que... fazer um jogo com o Atlético de Madrid Isso. de vitória. Isso. Então, esse jogo não pode acabar com a esperança. Por exemplo, uma goleada deixa o ânimo muito no chão. Claro, claro. Isso pode interferir na mobilização pro jogo contra o Atlético. Sim, Que é o jogo, possível, que é o jogo. Você quer uma frase de efeito dita pelo Mister Renato Paiva? Queremos. O cemitério do futebol está cheio de favoritos. Olha aí, hein? Ó, Olha ele aí. falou isso na coletiva Falou, não? falou. A matéria no GE, acho que falou ontem. Você achou esse comentário, assim, marrento, um pouquinho, ou um comentário pra animar o torcedor? Pra animar o torcedor. Acho que e- Mas isso não pode necessário. ser Você não pode colado no vestiário francês disso? Não, mas você não pode entrar derrotado na parada, né? Mas não, Entrar com uma esperança. não poderia ter falado mais pragmático, assim, cara, o futebol pode acontecer, tudo pode acontecer, todos os jogos são difíceis. Não, mas ele jogou pra cima. Mas eu acho isso. O Acho que português ele é meio Ué. poético, né? É. O português, ele herdou ali de Fernando Pessoa. Né? Então ele jogou, né? É. Lá no hotel, Jogou. A frase é ótima, porque realmente está cheio de favoritos. Sim. Não, todos aqui já foram favoritos de cemitério. Todos É, aqui Exatamente. estão sentados aqui, né? Essa frase vem daquela que também diz: as melhores e maiores ideias estão no cemitério. Né? Também tem isso. Falou um Absurdo, negócio ali. absurdo. Quem botou essa Ele pauta? falou, eu achei que aquilo ali foi desrespeitoso, o 4x0 comemora. Mas uma dúvida, tem um amigo meu que tá lá no hotel, que ele falou que 2x0 ele assinava
Porque ele Pra não quer ter focar pra não... Ele acha que não desestabiliza. Isso. Você acha que a torcida do Botafogo tá assinando isso, perder pouco? Cara, eu acho que a galera tá... Se pudesse assinar, não passar um vexame, 1x0 jogando bem. eu acho assinável. Aí. Você acha que assinava? Assinava. Porque o foco já era o Quer Atlético. opinar? O foco era o Cara, Atlético. É porque, assim, agora a gente tá falando do melhor time do planeta, né? O Botafogo vai enfrentar o melhor momento, time do planeta e o melhor time que está aqui nos Estados Unidos. É. É só isso. Falaram no Real De Madrid, todos mas eu os- acho que é o PSG. De todos os times, esse é o melhor. Você Então, não assinaria contra o Atlético de Madrid, 1x0 jogando mal. não, eu acho que contra o Atlético de Madrid, pelo que a gente viu no primeiro jogo, dá ali pro Botafogo tentar buscar uma classificação. Mas a pergunta é, 1x0 PSG. Então, Caneta na tua mão agora. eu Tu acho... vai pra jogo ou tu assina? É porque, cara, o tamanho do confronto pra mim é esse. Eu assinaria 1x0 pro PSG, porque o tamanho do confronto pra mim é de uma vitória que, se acontecer a vitória do Botafogo, será uma vitória daquelas pra sempre. Então não é... Se o Botafogo vencer, concorda ou não? Não vou meter Sim, sim, 1x0 no PSG, é uma vitória histórica. Não, aí... Ele ganhou... Há quanto tempo o campeão da América não ganha do campeão europeu? Desde 12. Desde 2012. Não tem um brasileiro ganhando, Cara, né? se o Botafogo ganhar 1x0... Esse é o tamanho da 1 a 0 vitória do Botafogo. É pra gente tentar entrar Se no acontecer. campo, gravar um Jogos para Sempre com o Renato É. Paiva. 1x0 Botafogo é épico. É épico, eu- histórico. Até eu vou encher a Vai cara. virar, aí vai virar aquele negócio da gente fazer uma... Tipo, aquelas séries que a gente faz no Xalá. Pô, como é que foi a tua visão da final da Copa do Mundo? Como é que foi a tua visão do Flamengo e Santos? Quem Como é esteve que foi nesse a tua dia? visão do Vasco e Palmeiras? Isso. É histórico. Pô. É histórico. Então, quando você tem a probabilidade de uma vitória sendo por 1x0 ser uma vitória histórica, Vitória, é irmão. porque a parada é muito difícil, né? Porque não vai ser, não, essa vitória é histórica, mas isso aqui é fácil de acontecer. Você acha que muda um pouco a postura por não... Se fosse na final interclubes um jogo só título, e agora o jogo dentro de um grupo, tu acha que altera? Acho que altera. Acho que o Botafogo entra mais tranquilo, porque... Não é uma eliminação. é uma né? final, valendo taça e tudo mais. Agora não, é um caminho, vai ter outro jogo depois. Ele ganhou a estreia, Teve né? um já na estreia, assim... Aí né? mostra a importância da vitória da estreia. Sim, só que há um abismo técnico Sim. de diferença nesse momento. Mas não dá pra chegar um momento ali, serem 11 homens contra 11 homens. É porque não é um abismo entre o Botafogo e o Paris Saint-Germain, é um abismo Paris Saint-Germain para os clubes europeus. Sim, sim. Vamos lembrar que os fortíssimos europeus e tudo mais, a Inter de Milão, que eliminou o Barcelona, a Inter de Milão tomou 5 numa final do Cara, Paris Saint-Germain. é um 5 a PSG 0. que mudou a política de contratação, mas não mudou a política de gastar fortuna. Sim. Ele não parou de trazer os grandes players, mas vai ver quanto que custou esses jovens aí. Claro. Tudo fortuna. Não, e alguns deles, por exemplo, o Dembélé compete pela bola de ouro. O Dembélé é uma uma... recuperação. Sim. Porque no Barça, parecia que ia micar bonito. Ele micou, né? Não deu certo. E quando ele volta, ele consegue, jogando junto com jogadores que ele também atua na seleção francesa, dar uma desabrochada e, assim, acho que disputa com o Rafinha. Então, né? a grande probabilidade é o Botafogo perder o jogo, óbvio. Né? Então, É, viu, o Bala, você negócio é assina 1 a 0. evitar- É porque eu acho que a briga do Botafogo, se quiser seguir, o Botafogo vai ter que ganhar um dos dois. Já sabia disso antes. É da isso competição. sim, sim. Pra ele seguir, ou ele vai ter que fazer mais saldo que o Atlético de Madrid, ou o Atlético de Madrid tropeçar no Seattle, por exemplo, né? Que eu acho difícil. Bom, no caso, o PSG ter goleado o Atlético de Madrid. Exatamente. Se o Madrid Botafogo tem que pensar em tropeçar no saldo. Seattle, e O Botafogo vai se perder de 2 a 0. O problema é que a gente Então, tem se o que... Botafogo longe perder, de uma tragédia. O jogo não do... perder de um. Que horas é o jogo do Atlético contra o Seattle? Tem que ver aqui na Acho que é tabela. antes. mas- É porque o Botafogo pode Eu passar acho que a até matemática empatando tem com que o ser Atlético. essa, entendeu? Porque, por exemplo, se o Atlético só ganha de 1 do Seattle, por exemplo, se você parar pra analisar, se você perder de menos de 4 a 0 o Ele passa pro PSG, empate. você garante um empate. É isso. Entendeu? Então, assim, eu acho... Agora, se o Atlético amassar o Seattle 3, 4 a 0, Ele já fica aí dependendo. complicou. E Botafogo. outra, se o Botafogo ganhar o jogo, vai ser a maior vitória de um brasileiro nessa Copa do Mundo de Clubes. A não ser que alguém seja campeão. Eu não sei. Porque venceu o campeão europeu, gente. Não, mas é Tem que, 22 é anos. porque se 22 ganhar no, anos que isso não se ganhar no 22. mata-mata, se ganhar no mata-mata, 24 acho anos, que fica não é maior. isso? Corinthians 2012? Se pegar um... 4 não, calma aí, cara. Não, de 12. 13 anos, 13 anos, 13 anos. 13, 14 anos, sei lá, Vai 13 pegar... anos. 24, se o- botei mais 10, né? Se o Fluminense ganhar da Inter de Milão nas É oitavas... o que fala no Mickey. Mata-mata, é Betão, mata-mata, né? Mick. É que você tava assim. O Flamengo vencer o Bayern de Munique nas oitavas. É mata-mata fica maior.
fase de grupo. Eu entendo que ganhou do europeu, né? Até Não, agora... ganhou do campeão da Europa. Assim, mas o que você fala, entende a raiva do torcedor Fluminense com o Everaldo de não querer chutar aquela bola? Pô, A gente tá falando de 12 anos que podia ter acabado ali, pô. Era a vitória do brasileiro contra o europeu. É isso. O torcedor do Palmeiras... Que o Porto... Borussia já é um time mais... Ia cair a marca, mas com peso menor, porque ganhou do Porto e tal. Lembrando que a gente tá falando exatamente desse embate, que é o campeão da América contra o campeão da Europa. Isso não acontece há 12, 13 anos. Restou pro Flamengo contra o mesmo Chelsea derrubar essa marca. Né? Amém. Que não é o campeão da Europa. Tô falando assim, derrubar a marca do... se o Botafogo venceu o PSG e o Flamengo venceu o Chelsea, a vitória do Botafogo é maior que a do Flamengo por ser o campeão da Europa. Lógico. Sim, lógico. É isso. Então esse é o tamanho. Ou seja, Fica cada um com suas vitórias pro lado. Eu comemoro a minha com o bando do Brasil. você... Comemora a sua, a gente comemora a nossa, brindamos com uma boa cerveja e um abraço. Eu já falei que no caso do Flamengo, eu acho que o Flamengo vence o Chelsea. Eu acho isso. O Flamengo tem força pra vencer o Chelsea. Tá achando? Também tô Não, é confiante. de verdade. Falando mesmo. Agora, no Fica caso atuado, tem de que jogar bola. Botafogo e Paris Saint-Germain, eu acho Aí. muito difícil o Botafogo vencer o jogo. Fala pessoal, passando para lembrar vocês de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Para ajudar o canal aqui e também para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Aqui em cima Live Pix, né? Ali em cima o Pix do canal. Se você quiser participar do sorteio, de agradecimento a vocês que ajudaram o canal a não deixar de existir, o principal, né? Doando o Pix aí para gente pagar a multa e recuperar o canal. Vocês que não participaram, não doaram Pix, mas ajudaram com like, com compartilhamento, com inscrição, vai lá e doa 1 centavo ou 2 centavos, não faz diferença. Só para vocês participarem, para terem o nome de vocês no meu saldo bancário, né, para estar lá na lista e eu poder sortear as pessoas por lá. É pelo meu extrato bancário que vai sair o sorteio na camisa do Botafogo para um de vocês inscritos no canal. Regras: o sorteio vai rolar quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, canal reserva. Tem que estar inscrito no canal titular, o principal, e no 2.0. E, logicamente, ter mandado um pix de até de 1 centavo para cima para estar no meu saldo bancário e a gente poder sortear por lá. Eu vou rolar e vai aparecer um nome e eu vou escolher o campeão, tá bom? Então, bora pro vídeo, depois a gente conversa. Ô, Iltinho, eu vou te perguntar o seguinte. Diga. Te passar essa bola aqui já de cara, meu amigo, sem muro. Dá pro Botafogo pensar em alguma coisa contra o PSG? Tem jogo hoje? Olha, se o PSG jogar com vontade, eu acho que não. Sem desmerecer o Botafogo, respeitando o Botafogo, mas eu acho que... Não tem jogo? Cara, pô, falar que não tem jogo é difícil, porque futebol, aquele papo baixo astral, caixinha de surpresa, tudo pode acontecer. Mas a princípio não tem jogo, é isso? A princípio não tem jogo. Em condições normais, temperatura e pressão, não. Mas também não tô falando que vai ser 5-0, não. Eu acho que o PSG ganha ponto. Acho que o PSG vai ganhar. Tem mais... Se não tiver... vamos dar só mais 10%? Tá equilibrado ali, vamos precisar dar só mais 10, 20%. Qual o percentual do Botafogo para ele ganhar o jogo e pro empate? Quero o teu percentual. Eu pensei nisso outro dia. 70% pro... PSG pro empate, quanto é? 20 pro empate e 10 pro... 20 pro empate, 10. Para você, Garoni? 5 pro Botafogo vencer, 10 pro empate e 85 pro PSG. Eu já falei minha opinião aqui ontem, né? 1-1, né? Não é baseado em lógica, não. É baseado no que eu acho que vai acontecer em relação, talvez, emocionalmente. Não, e é claro, isso é um palpite. Eu tô dando um palpite. Eu acho que o PSG é muito favorito, mas eu ontem cravei aqui, eu acho que o jogo vai ser 1-1, tá? Não que eu não ache que o teu percentual seja bastante lógico. Acho que é um percentual muito próximo do que é o real. Eu acho que o dele é um pouco exagerado. Eu acho que tem jogo. Tem jogo. O Botafogo é campeão da América, gente. O Botafogo é campeão brasileiro. O Botafogo não é, sabe, não é um time qualquer. E eles querem jogar, né, bicho? É um bom time. Os caras querem jogar. O Botafogo vai entrar com, na minha opinião, com um nível de concentração altíssimo. Altíssimo. E periga o PSG não entrar com esse nível de concentração tão alto. Eu já expliquei a lógica da história. Sim. Né? O Acho que PSG pode classificar hoje. O PSG, ele é o bicho papão do confronto. Ele vai entrar para ganhar, para massacrar, para golear? Vai, como entrou contra o Atlético de Madrid. Mas eu acho que o Botafogo vai entrar lutando mais pela bola, como um prato de comida, como fez o Fluminense com o Borussia, mais do que o PSG. Você sabe por que então eu isso falo? diminui um pouquinho a desigualdade. Você sabe que essa é a minha proporção? Você lembra quando tem um corte que está sempre voltando, um corte do Felipe Luiz falando da final Flamengo e Liverpool, em 2019.
Que as pessoas falam assim, pô, quase ganhou, pô, chegou perto, né? Foi ganhar na prorrogação, quase ganhou. Ele falou assim, cara, não foi quase não. Eles jogaram 60%, 70%. Eles não jogaram 100%. Então, não sei se o... Mas por que não jogaram 100%? Porque é aquela história, não gostam, não querem vir pra cá, não gostam de, pô, estão lá no meio da temporada, tem que ir lá, não sei pra onde, pra jogar, eles não gostam desse campeonato, eles só gostam de ganhar a Champions League. Então, assim, tem essa história. Segundo o Felipe Luiz, que até que jogou na Europa, jogou inclusive na Inglaterra, tava desde campo e sentia, falou, pô, os caras estão jogando 60%, 70%. Eles estão jogando mais um jogo, né? Não foi... Então, eu não sei como é que o PSG vai entrar hoje. Eu não sei se ele vai jogar 100%, se vai ser, sei lá, o PSG que jogou a final da Champions contra a Inter de Milão, ou se vai ser um time que de repente vai entrar ali e vai jogar, até porque, pô, já meteu 4. Esse que é meu receio, né? Porque, assim, meteu 4 no Atlético de Madrid no mesmo campeonato, né? Então, assim, e o PSG tem uma fome de muitos anos ser considerado só um clube nacional, né? Só na França. Então, o PSG, agora que ele conseguiu conquistar a Europa, eu acho que tem essa fome de beleza. Não tem, é um campeonato que ainda não tem uma tradição, não tem reconhecimento, mas é um mundial, é da FIFA, não é algo que tem debate depois se é um mundial, se não é. Não tem peso, pode não ter um peso hoje, mas daqui 10 anos, daqui a 20 anos, talvez tenha aquele peso de primeiro mundial da FIFA, no sentido não só de ser o primeiro mundial da FIFA, mas de peso até para os europeus mesmo, né? Eu acho que o Luiz Henrique vai com tudo, assim. Eu acho que o PSG não vai aliviar, cara. Eu acho que... Não que assim, não que vai jogar pra 10-0, não é isso. Se não for aliviar, aí eu digo que é 100%. Porque, assim, eu acho muito difícil. Mas tem adversário, cara. Mas tem adversário. Eu tô lendo aqui, ó, o Alan, que é Alan, né? Também lá não é Alan, não, o volante do Botafogo, né? Se fala Alan. Lá no Vasco ele era chamado de Alan. É Alan? Bom, Alan, não sei, Alan, mas que o do Flamengo é Alan. É Alan. É Alan. Eu cobria Vasco quando ele foi, em 2011. Era Alan. Quando ele foi lançado. Alan. Bom, o Alan falou o seguinte, o Alan, ó, chegamos aqui como campeões da Libertadores, não convidados. Já falei isso aqui, Sim. Concordo. Acho assim, o Botafogo não é um time qualquer, né? Não é um time aí meia boca, é um time jogando bem, é um time forte. Cuiabá, né? Esperamos fazer um grande jogo, nos preparamos bem e temos confiança no nosso grupo. Sabemos que é um jogo, de repente, de margem de erro zero. É esse que é o detalhe. Não podemos dar muita arma ao adversário. Então, é nisso que eu estou me baseando. Sim. Um grande time como é o PSG, ele pode estar num dia em que ele perca 2, 3 gols claríssimos, né? E o Botafogo pode estar num dia em que ele, uma ou duas chances que ele criar no jogo, ele vai lá e consiga converter. Então, assim, eles têm uma margem de erro muito baixa. Então, é óbvio que o meu palpite de 1-1 não se baseia em lógica, não é isso. Eu acho que se eu for me basear na lógica, meu palpite é 3-0 o PSG. Mas se baseia em algo que eu imagino que é um quadro que pode acontecer ou que tem chance razoável de acontecer no jogo. Do Paris Saint-Germain não está com a concentração no máximo. Barcelona e Internacional. Tipo Barcelona Internacional. Tipo isso, tipo Chelsea e Corinthians, não é isso? Foi isso que aconteceu? Tipo Borussia e Fluminense. Não, mas Fluminense não ganhou o jogo, mas foi isso. O Barcelona e o Inter era mais ou menos proporcional a hoje. O Barcelona muito maior, com muito mais nome, com muito mais grife, muito mais forte, tendo muito mais expectativa. Ninguém apostava numa zebra. Não. Corinthians e Chelsea... o Chelsea europeu, também, mas o Inter e o Barcelona... Um pouco menos. É mais ou menos comparando o exercício é parecido com o de hoje. Eu acho que o PSG não é tão dendependente individualmente de um jogador, assim. Acho que é um time coletivamente muito forte. Muito forte. Porque às vezes você pega esses times que a gente vê como campeão de Champions, a gente sempre fica, tem o Messi, claro que às vezes tem vários, né? Mas você tem aquele cara que, às vezes, se aquele cara não tiver num grande dia, se torna um time mais comum. O PSG é um time coletivamente muito forte. Então, assim... O Luiz Henrique tem muito time na mão. Tanto que, na verdade, o PSG foi ser campeão depois que ele tirou. Perdeu o Messi, Neymar, enfim, acabou ele não com quis renovar com o Neymar, né? Pois é. Ele liberou o Neymar. Mas olha que deu uma sofridinha contra o Atlético de Madrid, né? A gente sabe que o 4-0 é meio ilusório do que foi o jogo. Então, mas esse que é meu receio. Eu não acho que o PSG vai atropelar o Botafogo de um jeito assim. Eu não acho que vai ser isso. Mas eu acho que mesmo contra um time que vai se defender bem, acredito que o Botafogo vai conseguir se defender bem, ainda assim, foi assim, a Inter de Milão é um time defensivamente muito forte. O Atlético de Madrid é um time que a característica é exatamente ser defensivamente muito forte. E mesmo assim foi 5-0 em um, 4-0 em outro. Por isso que eu acho muito difícil para o Botafogo. E mesmo que entregue 100%, ainda assim eu acho que dá PSG, entendeu? Não vai ser um atropelo. Até porque, acho que até o conceito de atropelo, porque eu não vi ninguém falar que foi uma vergonha da Inter de Milão tomar 5 numa final. A gente que tem muito disso, esse olhar às vezes pelo cara que foi derrotado. O PSG atropelou a Inter de Milão, fez um 5-0 numa final de Champions inédita, nunca aconteceu isso.
E, cara, tudo bem. Todo mundo falou, pô, beleza, o PSG está jogando muita bola. Pô, a Inter de Milão podia ter ido melhor e tal, mas como tá mais distante da gente, a gente foca mais no cara que venceu. Então, acho que se o Botafogo, de alguma maneira, fizer um bom jogo e perder de 3, 4, ainda assim eu não vejo, a gente até falou sobre isso outro dia. Não acho que seja uma vergonha, não acho que o Botafogo vai passar vergonha de maneira alguma. Mas é um jogo onde acho que, ainda que o Botafogo jogue bem, o PSG ganha por 2, 3 diferenças, pelo menos. Assim. Agora, vergonha pra mim depende. De 5 pra cima começa a ser uma vergonha. Não, tomar um 10 igual o outro, mas aí eu acho que não tem essa diferença. Só pra eu pontuar aqui, antes de você falar, é uma frase que eu achei bem interessante do Renato Paiva, tá? Ele deu uma entrevista coletiva, acho que essa aqui é uma entrevista de véspera, né? Que foi aquela do D-1, né? Do dia anterior. Ele falou o seguinte: acho que o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Sim. Está cheio de favorito no cemitério do futebol. É um jogo, há probabilidade, mas nós que preparamos os jogos fazemos da mesma forma. Quero que minha equipe faça certas coisas, corrija o que deu errado, e no último jogo não foram poucas coisas. Tem isso aí que eu vou falar também. Ver as fragilidades do adversário e, a partir disso, lutar pelos 3 pontos. Eu acho que a condição sine qua non, o centro da questão, para mim, né, para o Botafogo ter alguma possibilidade, como eu afirmei ontem, que eu acho que o jogo vai ser 1-1, não é baseado em lógica, é baseado em, claro, em achismo, mas é baseado em quê? É baseado na premissa de que o Botafogo terá que fazer o seu melhor jogo. Melhor jogo do ano. Né? E eu obrigatoriamente tenho que comparar o Fluminense, sim. O Fluminense fez o seu melhor jogo do ano contra o Borussia. Não ganhou, mas foi o melhor jogo do ano. E o que aconteceu? Ele amassou o Borussia. Eu sei que o Borussia não é o PSG, mas é um paralelo necessário, porque o Borussia, antes do jogo, era bastante favorito contra o Fluminense, tá? Eu não acho que a distância não é tão diferente, não. Porque o Botafogo é melhor do que o Fluminense. É um time melhor que o Fluminense. Eu acho que a distância é maior entre PSG e Botafogo do que entre Borussia e Fluminense. Agora a gente pode dizer isso, né? Mas antes do jogo, muita gente não dizia, não. Eu mesmo passei aqui o último mês dizendo, ó, meu amigo, como é que vai ser contra o Borussia, pelo amor de Deus e tal. Então, assim, o Botafogo vai ter que fazer o seu melhor jogo, vai ter que jogar a 110%, e a gente vai ter que estar numa noite em que o PSG jogue 60% ou 70%. Sim. Se isso acontecer, amigo, vai ter jogo. Entendeu? Se o Botafogo jogar o seu... Porque é aquilo que eu falei outro dia. Você considerar que o PSG, no nível mundial, é um time nota 10 e o Botafogo é um time nota 7, se o Botafogo estiver jogando num dia que ele consiga fazer um jogo 7,5 ou 8, acima do que ele joga normalmente, e o PSG não tiver no seu melhor, tem jogo. Tem jogo. Agora, precisa isso acontecer. Nada garante que isso vai acontecer. É porque a estreia do Botafogo, assim, não foi tão... Nada promissora. Então, é isso que disse o Renato Paiva. Não passa uma confiança, né? Pois aí você vê um time que sofreu defensivamente. Contra o Seattle Sounders, você imagina contra o PSG, tu fala... Mas eu acho que tem outro efeito. O Botafogo acabou ganhando, jogou muito mal, acabou ganhando, sofreu no fim. Então isso serve também de choque pros caras. Isso acende um alerta. Os caras vão entrar muito mais ligados nesse jogo por não terem jogado bem o primeiro jogo. É que tem jogador que cresce nessa pressão e tem jogador que sente, né? Tem jogador que acha que se bobear vai entrar ali. Por isso que eu falo, até falei, acho que ontem ou anteontem, os primeiros 20 minutos, para mim, vão ser cruciais para o Botafogo, porque eu acho que é um momento onde o PSG vai tentar fazer aquele abafa, pressionar mais alto, subir linha de marcação, forçar um erro do Botafogo e fazer 1-2. E aí, se 1-2, depois o PSG começa a controlar. Se isso não acontecer, se o Botafogo respirar nesses 20, conseguir escapar de vez em quando com um jogador pelo lado, o Arthur, não sei se o Cuiabano vai jogar, ou se o Alan que vai jogar, mas escapar com alguém ali pelo lado e botar alguns sustinhos no PSG, eu acho que passados os primeiros 15, 20 minutos, pro Botafogo é, opa, peraí. Beleza, né? Conseguimos, respiramos até aqui, fomos, aí você ganha um pouquinho de confiança, você já não começa daquele bicão desesperado, porque tem muito disso. O jogador às vezes entra com medo de errar, tá todo mundo vendo. Todo mundo vai parar para ver o Botafogo e o PSG. Imagina pro jogador que quer um mercado na Europa. Os caras estão me vendo. Se eu errar agora, se eu tomo esse drible aqui, então você entra com aquele receio. Acho que esses primeiros minutos para até o time do Botafogo... Importante. Porque os europeus jogam soltos. Acho que esse é um ponto. A gente fala muito do europeu que às vezes não tá ligando, não entra 100%, mas de um certo... Por um lado é bom, porque os caras jogam assim, leve. Sou melhor, não tenho pressão, se eu ganhar ou se eu perder, amanhã não muda muito pra mim. E o cara tenta jogar, dá risco e tal. Cara, a bola começa a rolar, o cara começa a tomar drible. Borussia com 1 minuto tinha cartão amarelo já tomando drible do Arias. Então quando você vê que não dá, você começa a apertar um pouquinho mais. Às vezes nem sempre dá, mas o PSG tem time pra isso. Te interrompi aquela hora, você queria falar o quê? Passando a tal da pressão da estreia, né? Que tem esse nervosismo, a pressão da estreia. Agora, que oportunidade, que maravilha para nós. A gente vai poder... Hoje, ninguém... Só quem abomina futebol, tem gente que não sabe que não conhece nada de futebol, né? Só quem é zero à esquerda em futebol não vai estar hoje às 10 horas assistindo
o campeão da América com o campeão, porra, da Liga dos Campeões nesse jogo, esperando, e vou te falar mais, assim, eu acho que até quem não é, vou falar uma besteira, posso? Pode. Diretor, tô liberado pra falar besteira? Pode, tô liberado pra falar besteira? Pode. Eu acho que até quem não torce pro Botafogo, vai torcer pro Botafogo jogar, vai torcer pro Botafogo perder. Eu não vou torcer pro Botafogo perder, não. Mas vai torcer pro Botafogo fazer um jogo legal, que o Mal bem vai representar Mas ali. é claro, certeza. mas Porra, é vai claro. torcer pra um bom jogo. Vai, cara, o campeão da América com o campeão, porra, da Liga dos Campeões, Claro. campeão europeu. Vai torcer pro Botafogo jogar bem, fazer um bom jogo, pra ser um jogo de alto Eu vou, nível. eu No vou. final, eu vou torcer. Deixa pra torcer, deixa pra ser eliminado ali na frente. Mas vai querer um bom jogo. Vai querer um bom jogo. Mas não vai fazer nada. Eu sou mais pachequista do que clubista, eu acho assim. Cara, eu tô doido pra ver os clubes brasileiros irem bem, tirando o Flamengo. Mas assim, de resto, eu acho que todo mundo pode ir muito bem. Eu recebi um monte de mensagem depois do jogo do Fluminense. Um monte, tá lá no meu canal, lá assim, os caras que não sou Flamengo, cara. mas torci pro Fluminense porque realmente tava jogando muito e tal, não sei o quê. Cadê? Esse aí torceu pro Flamengo, quer ver? Torceu pro Fluminense também, quer ver? Chama ele aí, bota ele na tela. Ele falou que o time tava de férias. Olha, Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Relembrando, quando nesse canal aqui bater 5 mil inscritos, como um agradecimento a vocês todos que ajudaram a erguer esse canal e também a salvar o outro canal, a erguer o 2.0 e a salvar o canal principal, vou sortear uma camisa do Fogão da Jet Sport pra vocês, tá? Regras, já falei. Quando bater 5 mil inscritos aqui no canal reserva, a gente faz o sorteio. Tem que estar inscrito o vencedor nos 2 canais. E, logicamente, tem que mandar um Pix. Mas é só de centavos. Manda centavinhos. Só pra você aparecer nos meus Pix. Não precisa ser um Pix de 10 reais. Não. É um Pix de centavinhos. Só pra você aparecer. A listagem do meu banco lá de Pix. Porque é por lá que eu vou sortear um nome. E a pessoa vai ser a vencedora. Então, eu preciso que vocês, mandem 1 centavo, 2 centavos. Não interessa, tá? Não faz diferença pra mim. É só agradecer vocês. Mas eu acho justo que também quem não doou, mas ajudou dando like, se inscrevendo, compartilhando meu pedido de ajuda na época, também ajudou muita gente, então merece concorrer a esse presente que eu vou dar pra vocês, tá bom? Muito obrigado pela ajuda, salvamos o canal, vamos seguir trabalhando e agora é fogão no Mundial e daí pra frente é só pra cima. Vamos pra cima, um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu! Curta, comente, compartilhe, faz aquele passo a passo todo, tá? E aqui embaixo tem link do Jet Sport pra você comprar a melhor camisa que você quiser. Tem todos os modelos lá, tá bom? Um abraço, fui!